Oi, pessoal, e aí? Estamos na reta final. Agora vamos resolver umas questões da prova do ano passado, da prova 2019. As questões que eu vou resolver são da prova do nono ano. Lembrando que vocês que são do nono ano, esse ano vocês vão fazer a prova com conteúdo do oitavo ano. Então, essa prova vai estar um pouco mais difícil, talvez, com conteúdos que não vai cair dessa vez para vocês, tá? A prova de 2018 está toda resolvida no canal do Professor Pesquisador, né? Que eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo. Primeira questão. Os principais movimentos que a Terra executa são a rotação e a translação, representados fora de escala aqui nesse desenho. Então, a rotação, ó, em torno do próprio eixo, e a translação, a órbita dela ao redor do Sol. Se a Terra girasse em torno do seu eixo com o dobro da sua velocidade, mas mantivesse a mesma velocidade de translação em torno do Sol, o que vai acontecer? Vamos pensar aqui, ó. Ela vai girar aqui em torno do próprio eixo mais rápido, o dobro da velocidade. E aqui, faz de conta que aqui está o Sol. O que vai acontecer? Imagina que tem uma pessoinha aqui nesse pontinho que eu estou fazendo girar aqui no planeta, ó. Nessa velocidade, a pessoinha está, ó, amanhecendo, tá vendo o sol, tá meio-dia, tá anoitecendo, agora tá meia-noite e assim por diante. Se fosse o dobro da velocidade, ó, amanheceu meio-dia, meia-noite, meio-dia, meia-noite, meio-dia, meia-noite. O que aconteceu? O que ficou mais rápido? O dia e a noite. Agora a velocidade dela em volta do sol é a mesma, então um ano dura o mesmo tempo. Olha só, as noites teriam o dobro da sua duração, assim como o ano? Não, não é o dobro, vai durar menos, né? Porque está mais rápido. As noites teriam metade de sua duração atual, mas o ano permaneceria o mesmo? Parece que é isso. Vamos continuar. A duração do dia ficaria inalterada e a do ano também? Não, a gente viu que vai girar mais rápido, então o dia vai passar mais rápido e a noite também. O ano teria metade de sua duração atual, mas a duração da noite ficaria inalterada. O ano não ia mudar, porque a velocidade de translação é a mesma, ou seja, a resposta é a alternativa B. Vamos para 2. Agora a segunda. No mesmo horário da semana anterior, Claudinho foi com sua mãe à praia perto de casa. Essa praia tinha uma formação rochosa que invadia o mar, umas pedras que ia lá para dentro do mar, servindo de trampolim para bons mergulhos. A mãe de Claudinho disse para ele ter cuidado, pois a maré estava baixa e se ele pulasse e ele poderia bater a cabeça na areia, se ele pulasse de cabeça, né? Então, para sua segurança, Claudinho pulou em pé e foi nadando até sua mãe, que estava na beira da praia. Identifique qual a proposição abaixo que não é coerente com essa cena. Gente, presta atenção, lê bem a prova, porque ó, aqui eu tenho que marcar a alternativa que não é verdade, que não é coerente com essa cena. Às vezes você fica procurando qual é a alternativa certa e ele está querendo a errada, justamente. Então, vamos lá. As marés são um fenômeno astronômico produzido pela gravidade e pela inércia da camada de água da Terra. B. A flutuação de Claudinho ao nadar é um fenômeno físico regido pela diferença entre a densidade do corpo e a da água. C. A respiração aeróbica realizada por Claudinho é um fenômeno biológico vivenciado por todos os seres vivos. E D. A energia que ele utiliza para nadar até a praia é proveniente de um processo químico. Olha só, sobre a maré é realmente essa deformação aqui das águas pela gravidade da Lua, e conforme a Terra gira, né? E a Lua continua aqui na mesma posição. Essa deformação vai manter a água, né? A inércia da água aqui nessa posição. Então, a água ainda vai manter um gordinho aqui, que é a maré alta, e aqui um baixinho, que é a maré baixa. Então, essa primeira, as marés são um fenômeno astronômico produzido pela gravidade e pela inércia, é verdade. Aí vamos ver a segunda. A flutuação do Claudinho ao nadar é um fenômeno físico regido pela diferença entre a densidade do corpo e a da água. É verdade. Então, quando eu consigo flutuar, significa que meu corpo está menos denso que a água, né? Quando eu estou com o pulmão cheio de ar, a densidade total do meu corpo, somando o meu pulmão cheio de ar, fica menor do que a da água, por isso que eu flutuo.
É que nem um barco, por exemplo, que está cheio de ar dentro do casco, então a densidade total dele é menor do que a da água. Mesmo que ele seja feito de aço, né? Mas o ar todo dentro dele dá uma densidade total do corpo menor. C. A respiração aeróbia realizada pelo Claudinho é um fenômeno biológico vivenciado por todos os seres vivos? Não. Tem seres vivos que não fazem a respiração aeróbica. Por exemplo, alguns micro-organismos que fazem fermentação. A fermentação é um tipo de respiração sem oxigênio, né? Ela não precisa do oxigênio. Aqui a aeróbica usa oxigênio, libera água e gás carbônico. E na fermentação eu não uso oxigênio, mas eu também libero gás carbônico. Eu também produzo energia, né, para me mover, produzo calor. Mas eu também produzo etanol ou ácido lático, dependendo do tipo da fermentação. Então, a C está errada. E a última, a energia que o Claudinho usa para nadar é proveniente de um processo químico. Sim, a energia que a gente usa, né, para se movimentar é a energia dos alimentos, e a energia dos alimentos é a energia química, é a energia das moléculas lá dos alimentos que estão grudados uma na outra, e lá dentro das mitocôndrias, quando essas moléculas são quebradas, elas produzem energia. Então, a alternativa correta é a C. Vamos para 3. Na 3, a cadeia trófica abaixo, tá do lado porque eu cortei tudo aqui, mostra a transferência de X, então isso que está passando de um para o outro é o X, armazenada em compostos orgânicos como proteínas, lipídios e carboidratos, produzidos através da Y, né? Então, essas proteínas, lipídios e carboidratos foram produzidos através da Y, que utiliza W e compostos inorgânicos como dióxido de carbono e água. Dióxido de carbono é o gás carbônico, né? O CO2. O processo de Z é responsável pela devolução dos compostos inorgânicos ao meio quando os organismos desta cadeia morrem. Então, o que está passando de um para o outro? Né? Quando numa cadeia alimentar, quando um ser vivo está se alimentando do outro, o que está passando é energia química, né, dos alimentos. Então, vamos ver qual que começa aqui, energia química. Pode ser a C ou pode ser a D. E ela é armazenada em compostos orgânicos como proteínas, lipídios e carboidratos, produzidos através da... Qual é o processo que produz todos esses compostos orgânicos? É a fotossíntese ou a respiração? A fotossíntese. A fotossíntese é o processo que as plantas fazem produzindo, né, substâncias orgânicas a partir de material inorgânico, a partir do gás carbônico, da água, da luz do sol, ela produz substâncias orgânicas, né, que são alimentos. Então, aqui é fotossíntese, que utiliza W. O que a fotossíntese utiliza para produzir esses nutrientes? Ela utiliza a energia luminosa, né, que é a energia do sol. O processo de Z é responsável pela devolução dos compostos inorgânicos ao meio quando os organismos dessa cadeia morrem. O processo de decomposição. Então, a alternativa correta é a D. Questão número 4. Atualmente, podemos presenciar diversos tipos de eclipses solares. Tem o eclipse total, que é esse aqui, ó, quando, né, a Lua cobre totalmente o Sol e eu só vejo um brilhinho em volta, quase nada. Anular, eu vejo uma beiradinha do Sol em volta formando um anel, por isso que chama anular, que nem anel. E parcial, é quando a Lua entra um pedacinho na frente do Sol, né? E híbrido, que é quando a curvatura da Terra faz com que o eclipse seja observado como anular em alguns locais e total em outros. Então, se a Lua estivesse orbitando a Terra um pouco mais afastada, aqui está a Terra e aqui está a Lua orbitando a Terra, né? Aí, faz de conta que você aí na câmera é o Sol. A Lua está orbitando a Terra num plano inclinado, mas esse plano inclinado, ele chega a algumas épocas do ano que ele se alinha completamente. Aí a Lua entra exatamente aqui na frente da Terra e eu aqui na Terra, né? Aqui na Terra, não consigo ver você aí que é o Sol, é um eclipse. Essa Lua está orbitando ao redor da Terra numa órbita redondinha,
Não, na verdade a órbita da Lua é uma órbita elíptica, como a da maioria dos astros, né? Ela tem esse formato assim, tem uma parte mais afastada e uma parte mais perto. Quando a Lua tá, olha só, aqui tá vendo que ela tá mais perto da Terra e aqui ela tá mais longe? Quando ela tá mais perto da Terra, você concorda que você vê ela maior? E quando ela tá mais longe, você concorda que você vai ver ela um pouco menor? Quando a Lua tá mais perto, eu vejo o eclipse total. Então, quando a Lua cobre o Sol bem naquele ponto da órbita dela, que ela está mais próxima à Terra, aí tem um eclipse total. E se a Lua cobre o Sol naquele ponto da órbita dela que ela está mais afastada, ela vai estar menorzinha e eu vejo um eclipse anular. Então, vamos ver as alternativas. Se a Lua estivesse orbitando a Terra um pouco mais afastada do que está agora, os eclipses solares seriam sempre parciais e anulares. Parece que isso está certo, mas vamos ler todas. B, não mais aconteceriam. A Lua está orbitando a Terra mais longe, mas ela continua passando aí na frente do Sol de vez em quando, então o eclipse vai continuar acontecendo. A B está errada. C, seriam mais frequentes. Não faz sentido ser mais frequente, né? Não está aumentando a velocidade, a velocidade em que ocorre esse alinhamento. Só está falando que ela está mais afastada da Terra. E D, seriam sempre totais. Aí que não mesmo. Se ela está mais longe, ela não vai cobrir melhor o Sol do que quando ela está mais perto. Para ser total é quando a Lua está mais perto, né? Que eu vejo ela maior zona. Então a alternativa correta aqui é a A. Questão 5. Henrique Felipe da Costa, o Henricão, é o autor de inúmeras músicas que se tornaram eternas. Dentre elas, Está Chegando a Hora, um dos maiores sucessos da história do carnaval e até hoje cantada nos estádios brasileiros ou na despedida de alguém. Outra música de Henricão muito conhecida é Só Vendo Que Beleza, parceria com Rubem Campos, gravado por Carmen Costa em 1942 e regravado por nomes de peso da MPB, como Maria Bethânia e Elis Regina, cuja letra segue abaixo. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida de brincos de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. E o meu moreno, que está sempre bem disposto, senta ao meu lado e começa a cantar. Quando chega a tarde, um bando de andorinhas voa em revoada fazendo verão. E lá na mata um sabiá gorjeia, linda melodia para alegrar meu coração. Às 6 horas, o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Podemos afirmar que a lua da canção nasceu. Que hora que ele fala de lua? Vamos procurar. Ali no último, ali embaixo, nas últimas 6 linhas. Às 6 horas, o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Que horas que é, né? 6 horas da tarde. Que lua que nasce 6 horas da tarde? Que lua que nasce 6 horas da tarde, no comecinho da noite? Vamos pensar. Essa lua, que é a lua nova, se eu tô girando aqui no planeta Terra, né? A hora que eu tô nessa posição aqui, que eu tô em pé aqui e minha cabeça tá bem apontando para o sol, é meio-dia. Aqui, ó, começa a escurecer, então são 6 horas da tarde aqui. Aqui, quando minha cabeça tá apontando lá para o vazio da noite, né? São meia-noite. E aí continua girando aqui quando começa a amanhecer, eu começo a ver o sol aqui de canto de olho, são 6 horas da manhã. Que lua que nasce aqui, ó, nasce 6 horas da tarde, para mim. Pessoal, a lua que vai nascer 6 horas da tarde é a lua que vai estar em cima da minha cabeça nessa posição aqui. Por quê? Se eu tô girando aqui, ó, girando, sem parar, aqui aqui são 6 horas da tarde para mim agora. Que lua que eu tô vendo nascer agora? É a lua cheia, ó, aqui nesse cantinho. Aí eu continuo girando, meia-noite ela vai estar em cima da minha cabeça. Aí eu continuo girando, eu vejo ela aqui, ó, se pondo, 6 horas da manhã. Então, a resposta aqui é a lua cheia. Próxima.
Um astronauta pousou na Lua e montou seu acampamento para passar um mês na superfície. Ele montou muitos equipamentos científicos para fazer diversas medidas. Que legal, né? Segue abaixo 2 registros oriundos de suas medições. Primeiro, a distância do acampamento à Terra varia de 371 mil quilômetros a 414 mil quilômetros. Então, ele está num ponto ali, o acampamento dele está variando nessa distância, né? Segunda observação. Durante o acampamento, a Terra sempre esteve acima da cabeça do astronauta, bem aqui acima da cabeça do astronauta, próximo à reta vertical que passa por ele. Durante todo o tempo que ele ficou lá acampado, a Terra continuou aqui em cima da cabeça dele, não se moveu. Então, pensando nesses 2 registros e adotando a Terra como referencial, podemos concluir. O registro 1 mostra que a trajetória da Lua é um círculo. Se a Terra sempre estava na mesma posição ali em cima, mas ela estava variando de distância, não é? Não falou aqui que a distância do acampamento à Terra varia de 371 mil a 414 mil? Então, uma hora a Terra está mais longe, outra hora a Terra está mais perto. Uma hora a Terra está mais longe, outra hora a Terra está mais perto. Mas a Lua está aqui girando em volta da Terra. O que isso significa? Que a órbita da Lua não é um círculo. Que a órbita da Lua, ó, imagina que o astronauta está aqui em cima da Lua olhando aqui para a Terra, né? A cabeça dele está apontando aqui nessa direção. Ele está em pé nessa direção. Então, aqui, ó, ele está vendo que a Terra está perto, né? Aí, quando a Lua continuar girando e chegar nessa posição, ele vai ver que a Terra está longe, né? Aqui, a distância da Lua até a Terra está 371 mil quilômetros. E aqui, a distância da Lua até a Terra está 414 mil quilômetros. Então, a alternativa A está errada. A trajetória da Lua não é um círculo e o registro dele mostrou isso. B, o registro 1 mostra que a trajetória da Lua é uma parábola. Parábola, pessoal, é isso aqui, ó. Não tem como a trajetória, eu não desenhei muito bem, mas não tem como a trajetória ser uma parábola, porque ela não é fechada, né? A parábola é uma curva desse jeito. O nome desse tipo de trajetória da Lua e de todos os astros é elipse. C. O registro 2 sugere que os períodos de rotação e translação da Lua são iguais. O registro 2 está falando que durante todo o tempo que ele está aqui, ó, olhando para a Terra, conforme a Lua está girando em volta da Terra, e ele olhando aqui para a Terra, a Terra está bem em cima da cabeça dele. É exatamente isso que significa, ó. Significa que conforme a Lua está fazendo a rotação, está girando ao redor do próprio eixo dela, ao mesmo tempo, né, que ela está fazendo essa rotação, ela está fazendo a translação. E os 2 movimentos dela duram o mesmo tempo. É diferente da Terra, que a rotação é 24 horas e a translação são 365 dias. No caso da Lua, tanto a rotação dela quanto a translação dela demoram o mesmo tempo. O resultado disso é que sempre ela vai ficar com a mesma face virada para a Terra, né? Porque ela está girando aqui, ó, ao redor do próprio eixo, na mesma velocidade que ela está girando ao redor da Terra. Então, a C é a verdadeira. Vamos só conferir a D. O registro 2 mostra que a Lua está parada. Não, né? Não é porque a gente está sempre vendo a Terra aqui em cima que a Lua está parada. É só porque ela está sempre virada com a mesma face para a Lua. E o astronauta está bem aqui no meio dessa face que está virada para a Lua, não, para a Terra. Beleza? Então, essa é a alternativa C. Vamos para a próxima. Essa é grande. Tá falando um monte de coisa do Parque Yellowstone, né? Às vezes eu tenho preguiça de ler a questão inteira, mas às vezes a gente erra uma questão por não ler inteira. Então, assim, você tentar pular direto para a pergunta pode te deixar sem ver informações importantes. Mas, se você é uma pessoa que demora para fazer a prova, deixa essas questões mais demoradas para o final. Faz as mais rápidas primeiro, né? Porque vai que não dá tempo de responder tudo. Mas lê. Vamos lá. O Parque Nacional de Yellowstone é um parque norte-americano localizado nos estados de Wyoming, Montana e Idaho. Ele é famoso pela sua variedade de vida selvagem e especialmente pelos seus geysers e suas fontes termais. A razão para a existência das fontes de água aquecida se dá pela geologia do local,
que possui uma largura da crosta terrestre de 64 km. Isso é muito fino, mais fina do que a largura média do restante da Terra, que é 144 km. Dessa forma, o magma não se encontra distante da superfície de Yellowstone, transferindo assim calor para as rochas e os reservatórios de água. Essa água superaquecida dissolve diversos minerais e é forçada para cima através das fissuras, rachaduras, né, nas rochas, surgindo na superfície como geysers e fontes termais. Ainda nesse fenômeno, a água atirada na superfície carrega, por exemplo, carbonato de cálcio dissolvido, que é depositado ao redor dos geysers, formando calcário. Além disso, o ambiente aquecido favorece o crescimento de colônias de bactérias termófilas. Ou seja, tá falando já entre parênteses, o que é termófila? Ferrou. Tá falando, ó, com afinidade por temperatura, que possuem cores brilhantes. Estas bactérias crescem numa faixa de temperatura em geral de 50 graus a 70 graus Celsius, e diferentes bactérias possuem diferentes cores devido a pigmentos, tais como carotenoides e clorofilas. Algumas das bactérias são anaeróbias e usam o enxofre do ambiente ao invés do oxigênio no processo de respiração. Com base no texto acima, relativo ao complexo ecossistema citado e a partir dos seus conhecimentos, assinale a opção correta. Então, é correto. Vamos ver. O ambiente aquecido favorece a proliferação das bactérias citadas. Falou que sim, que elas curtem aí o negócio quente, né? Que elas gostam aqui de 50 a 70 graus. No entanto, é provável que maiores concentrações de minerais sejam prejudiciais às colônias. Não falou nada disso. E eu fiquei até na dúvida, mas eu falei, acho que não falou nada aqui disso no texto. Bem, os fenômenos aquecimento da água pelo magma, dissolução dos minerais pela água e respiração anaeróbia das bactérias são processos químicos. Lembra a diferença de fenômeno físico e químico? Químico é quando tem transformações de substância. E físico é quando, por exemplo, só aquece, esfria. Então, a respiração pode até ser um processo químico, mas o aquecimento da água e a dissolução, dissolver minerais, não tem transformação de substâncias. Então, não é um processo químico, é um processo físico. C. Através do texto, podemos inferir que a solubilidade do carbonato de cálcio diminui com o aumento da temperatura. Esta água superaquecida dissolve diversos minerais e é forçada para cima, não sei o quê. Aí aqui embaixo, a água atirada na superfície, por exemplo, carrega, por exemplo, carbonato de cálcio dissolvido. Então, a C não está certa também. A água quente, normalmente, quanto mais quente, mais fácil de dissolver as coisas. Tenta dissolver água com açúcar, água gelada com açúcar ou água morna com açúcar. É muito mais fácil dissolver na água quente. E D. O calcário citado no texto corresponde a uma mistura heterogênea formada pela precipitação de sais no ambiente exterior aos geysers. Vai ser essa aqui. O calcário ele vai afundar, né? Vai decantar, não dissolve assim completamente. E quando cai essa água com calcário aqui em volta dos geysers, vai ficar só o calcário e a água vai evaporar. Agora, a 8. Os seres vivos são o resultado de uma longa evolução química, a qual precedeu a evolução biológica. Essa hipótese, inicialmente introduzida pelo bioquímico Oparan, em 1924, e pelo biólogo Haldane, em 1929, postula que a vida se originou na Terra depois de uma longa evolução de moléculas simples até mais complexas. Não sei se vocês lembram, tem uma diferença entre substâncias inorgânicas e orgânicas. As substâncias orgânicas que formam o corpo dos seres vivos, normalmente elas são produzidas por seres vivos, né? Não são produzidas em laboratório. As plantas conseguem fazer substâncias orgânicas na fotossíntese. E as substâncias orgânicas todas têm carbono, né? Tem átomos de carbono. Então, vamos lá. O experimento clássico de Miller foi a primeira evidência experimental que a hipótese de Oparin-Haldane poderia estar correta. No experimento, Miller usou uma mistura dos gases metano
CH4, amônia e hidrogênio para simular a atmosfera primitiva. Então, quando o planeta Terra acabou de se formar e tinha aquele monte de gases, né? Ele simulou que eram esses gases aqui, e hidrogênio. Miller usou uma mistura dos gases, né, para simular a atmosfera primitiva, gerando faíscas que simulariam os raios, porque também tinha muitas tempestades cheias de raios, que funcionariam como fonte de energia para as reações químicas. A análise química da solução aquosa obtida no experimento detectou a existência de aminoácidos, demonstrando assim a formação de compostos orgânicos. Então, aqui ele está te falando que os aminoácidos são compostos orgânicos, de interesse biológico em condições similares às da atmosfera terrestre primitiva. Apesar disso, o experimento de Miller não é mais considerado representativo para os processos químicos ocorridos há bilhões de anos, uma vez que seu modelo de atmosfera primitiva não se encaixa como o modelo considerado atualmente. Ele achava que era feito daqueles gases, naquela proporção, mas hoje acham que é outros gases. Entretanto, o experimento citado iniciou o desenvolvimento da pesquisa experimental sobre evolução química e as origens da vida, a chamada química pré-biótica. Então, o estudo de como surgiu a vida, né? Imagina-se que raios, relâmpagos no mar primitivo foram juntando lá moléculas que eram inorgânicas e formando as primeiras moléculas orgânicas. E moléculas orgânicas têm condição de formar o corpo de um ser vivo, né? De se transformar de alguma forma no corpo dos primeiros seres vivos, mas ainda não se sabe como. Aí tem esse aqui mostrando o experimento dele, aqui ó, vapor de água. Aí aqui nesse vidrinho aqui, tá falando que são gases da atmosfera, que ele simulou, né? Ele colocou aqui né? Tá falando aqui, ó, metano, amônia, NH3, o hidrogênio. E aí ele começou a lançar uma faísca aqui, simulando os raios que tinham nas tempestades de raios e relâmpagos. E conseguiu obter, então, aqui, molécula, depois ele coletou aqui, moléculas de aminoácidos, que falou aqui que são substâncias, compostos orgânicos. Analisando aspectos relacionados ao experimento de Miller e a figura mostrada, assinale a opção correta. Os gases da atmosfera primitiva simulada por Miller são todos substâncias simples. Lembra, substância simples é aquela que é formada só por um elemento químico, por exemplo, O2, O3, H2, né? O2, 2 átomos de oxigênio. As substâncias compostas têm mais de um elemento químico, e essas daqui, ó, H2O, tem hidrogênio e tem oxigênio. CH4, tem carbono e tem hidrogênio. Então, são muitas aqui são moléculas de substâncias compostas, não simples. B. Dentre os equipamentos mostrados na figura, o condensador é essencial para a aparelhagem relativa à destilação simples, bastante usado em laboratórios de química. Tá mostrando aqui, ó, procura na figura, ele falou condensador, tá mostrando aqui o condensador. E aí tá falando que ele é essencial para a aparelhagem relativa à destilação simples, bastante usado em laboratórios de química, olha só. É isso mesmo, isso daqui é a destilação, você ferver, né, uma mistura, aí o que ferve primeiro vai embora primeiro, o que ferve depois fica aqui no final. Esse separou, esse desse. Como que separa? Porque o vapor que sobe aqui, ele tem que ser esfriado para virar líquido de novo. Então, ele é esfriado nesse aparelhinho que chama condensador, que tem esse tubinho para o vapor passar, e em volta do tubinho está correndo água para esfriar esse vapor e condensar esse vapor. Então, a B está certa, mas vamos ler as outras. Estou na frente. Entre os fenômenos observados no experimento de Miller, temos apenas transformações químicas. Nós não temos apenas transformações químicas porque a destilação é uma transformação física, né? Está evaporando, a água está evaporando aqui e está condensando aqui. Então, ela não está se transformando em outra substância. Ela só está evaporando e condensando, mas continua sendo água. Então, não é uma transformação química essa, é uma transformação física, a destilação, tá? Então, a C está errado por isso. E D, a mistura de gases da atmosfera primitiva corresponde a um sistema heterogêneo, onde é possível identificar diferentes fases.
toda mistura de gases é homogênea, não heterogênea. Homogênea é quando só tem uma fase, né? Só dá para ver uma coisa só. E mistura de gases sempre vai ser homogênea, porque, né, a gente só vai identificar uma fase. Para ser heterogêneo, eu teria que identificar mais de uma. Então, toda mistura de gases vai ser homogênea. Próxima. Olha só essa, galerinha. A astrobiologia, na visão atual, é definida como um campo de pesquisa dedicado a entender a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida na Terra ou fora dela. Dessa forma, uma das principais perguntas que os astrobiólogos tentam responder vem sendo feita pela humanidade há milênios. Como a vida se originou e evoluiu na Terra? Então, aqui tem uma imagem do Big Bang, né? Desde o surgimento do universo até hoje. E aí, olha a pergunta. Os primeiros compostos essenciais para o surgimento da vida na Terra devem ter sido. Se você não leu a questão anterior, é difícil você acertar essa, né? Porque na questão anterior ele estava falando que no experimento de Oparin e Haldane, na questão 8, ele fez aqueles experimentos com os gases primitivos da Terra, deu um choque lá e o negócio se juntou e formou os primeiros compostos orgânicos, que são os aminoácidos, ó, que está falando aqui. Essa alternativa A, polissacarídeos, são tipos de açúcar. Pigmentos fotossintetizantes são substâncias que tem lá dentro dos cloroplastos, que para ele absorver a luz do sol e fazer fotossíntese. Mas a primeira célula que surgiu na origem da vida, ela ainda não fazia fotossíntese. Então, os pigmentos fotossintetizantes não foram essenciais para o surgimento da vida. Os aminoácidos, está falando na questão anterior, que foram as primeiras substâncias que imaginam que surgiu antes de surgir a vida. Porque os aminoácidos são substâncias orgânicas que não existem naturalmente. Lembra que eu falei? Substâncias orgânicas são produzidas no corpo de algum ser vivo. E as plantas produzem substâncias orgânicas hoje. Mas a gente não tem como produzir, não surge do nada. Então, o surgimento de aminoácidos ali no experimento dele é uma dica muito grande de como surgiu a vida, porque são pecinhas fundamentais para formar a primeira célula, né? Os aminoácidos e as proteínas. As proteínas são essas pecinhas maiores ainda, ó, olha só. Os aminoácidos são pedacinhos pequenininhos de proteínas. E aí as proteínas são o que formam o nosso corpo todo praticamente. O que as células precisam produzir ali nos ribossomos, no retículo endoplasmático, o que o DNA manda as células produzirem? Proteínas. As proteínas são as peças para formar o nosso corpo, praticamente, né? E um pouco de gordura, de carboidrato, mas é praticamente proteína. Olha só, vou abrir um GIF aqui, ele vai começar rapidinho. E vai mostrar como essas primeiras moléculas ali do mar primitivo, depois elas começaram a se aglomerar para formar uma primeira protocélula. Do jeito que essas moléculas se aglomeraram e formaram uma primeira cápsula redondinha, que chama coacervado, já foi evoluindo para se tornar uma célula, uma primeira célula, e aí dando origem a todos os outros seres vivos, ó. Ah, que bonitinho. Os peixes, né? Aí anfíbios, répteis, mamíferos, primatas e o ser humano. Vai mostrar de novo, vou deixar só para você ver. Ó, as moléculas se aglomerando para formar a primeira célula. Vamos para a próxima. Então era a alternativa C, os aminoácidos. Se você tivesse lido a questão anterior, acho que você teria acertado essa. Questão 10. Após a formação dos elementos químicos e de algumas moléculas no meio interestelar entre estrelas, né? O passo seguinte foi a formação das moléculas base para a vida. Tá vendo como está seguindo um tema essa prova? Né? Já vai ser a terceira questão sobre isso. Entretanto, esse processo de formação de moléculas complexas com funções biológicas como armazenamento de informação química e de energia, estrutura, etc., não está completamente compreendido. E como essas moléculas se organizaram em sistemas químicos autossuficientes, capazes de se multiplicarem e evoluírem, sistemas químicos autossuficientes capazes de se multiplicarem e evoluírem, o que é? O que já podemos chamar de vida, segundo algumas definições. É um dos temas mais desafiadores na pesquisa sobre a origem da vida. Acredita-se que minerais presentes na superfície da Terra catalisaram essas reações
e que existem diversos ambientes no planeta onde a vida poderia ter surgido. Eu acho que tem a ver com aquela questão dos geysers lá também. Né? Deve ser um ambiente propício lá, quente, cheio de, né, substâncias dissolvidas. Certamente esse processo teve diversas etapas que ainda não foram bem elucidadas pela ciência. Então vamos lá. O texto cita algumas moléculas base que são compostos orgânicos fundamentais para o desenvolvimento dos seres vivos. Falou lá na questão anterior, né? Se você acertou anterior e anterior. Abaixo temos representadas duas dessas moléculas e a ligação química que as conecta. Então tem duas moléculas aqui, ó, se juntando e formando uma. Lembra, todas as moléculas orgânicas têm carbono. E as moléculas de carboidratos, elas só têm carbono e hidrogênio, carboidrato. As moléculas de proteína, elas têm, além do carbono e do hidrogênio, o nitrogênio, ó, o N aqui. Então, eu já tenho uma dica aqui de que essas são pecinhas, ó, formando uma proteína. Então, são aminoácidos formando uma proteína, né? Com relação ao esquema representado, assinale a alternativa correta. A. Referem-se a dois reagentes inorgânicos. Inorgânico é quando não é orgânico, né? Orgânico são essas moléculas que formam a vida, que formam o corpo dos seres vivos, que são baseadas em carbono. E aqui é uma molécula orgânica e provavelmente uma proteína, né? Tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, então é uma proteína. Essa está errada. B. Referem-se a dois reagentes inorgânicos unidos por ligação glicosídica. Não é inorgânico, é orgânico. Mas tem duas agora com orgânico. Eu estou na frente, mas eu vou ler. C. Referem-se a dois reagentes orgânicos que passam por uma reação de desidratação. Calma que a gente já vai ver. E D. Referem-se a dois reagentes orgânicos unidos por uma interação molecular do tipo ligação de hidrogênio. Eu não falei dessas ligações para vocês, porque não estava pedindo lá no conteúdo, e é também porque agora vocês estão fazendo prova do conteúdo do 8º ano, né? 9º ano. E essa prova aqui é do conteúdo no 9º mesmo. Mas, pela lógica, vamos só ver. São dois compostos orgânicos, então é ou AC ou AD. E aí está unido por ligação do tipo hidrogênio ou desidratação? Desidratação, pelo nome, tem a ver com perder água. E ligação de hidrogênio tem alguma coisa a ver aí com o hidrogênio. Vamos ver como é que elas se ligaram e tentar adivinhar. Olha só, olha onde que elas se uniram aqui, tá vendo? Nesse nitrogênio, é esse nitrogênio aqui, ó. Não, desculpa, é esse nitrogênio aqui, ó, que ligou nesse carbono, tá vendo? Aqui tá o oxigênio ficou aqui para cima, esse carbono ligou aqui nesse nitrogênio, né? Aí esse outro Rzinho ficou lá para cima. E aqui o hidrogênio tá aqui embaixo. Tá todo mundo no mesmo lugar. Quem que sumiu? É esses dois aqui em azul, ó, o H e o OH. H e o OH, quando eles sumirem, você acha que eles vão ficar soltinhos? Um hidrogênio e um OH soltos assim? Não, um hidrogênio solto e um OH solto, na hora eles se ligam para formar água. Então, isso daqui saiu para formar uma molécula de água. Então, quando essas duas moléculas se uniram, elas perderam uma molécula de água. Então, é uma reação de desidratação, porque elas perderam água. Era a alternativa C. Agora essa. No sistema solar, os planetas mais afastados do Sol, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são chamados de os 4 gigantes gasosos, porque a maioria de sua massa é composta por gases, principalmente o hidrogênio. Atualmente, esse elemento químico corresponde a 74% do Sol, que também possui grande quantidade de hélio, 24%. Nossa estrela, por sua vez, corresponde a 99,85% da massa do Sistema Solar. Sobre o Sistema Solar e seus planetas, determine a proposição correta. Desculpa. Na formação do Sistema Solar, os gases que não formaram o Sol foram capturados pela gravidade dos planetas mais quentes, já que gases tendem a se aglomerar em torno de fontes quentes. Quanto mais quente, mais os gases vão expandir, então eles não tendem a se aglomerar em torno de fontes quentes, na verdade. Essa alternativa não faz muito sentido. B.
Como não existe água, H2O nos gigantes gasosos, e os processos bioquímicos associados à vida necessitam dessa substância, não é possível existir vida como conhecemos nesses planetas. Essa aqui vamos deixar aqui do lado, porque se você tivesse decorado que tem água em todos os planetas ou que não tem, aí você já saberia responder se essa está certa ou não, mas vamos tentar ver por eliminação as outras. C. Os planetas seguem seus movimentos naturalmente, sem ação de forças, conforme prevê a lei da inércia. A lei da inércia fala que um corpo está em movimento vai continuar em movimento, mas se não tivesse força nenhuma, o movimento dos astros seria retilíneo, e ele não é retilíneo, ele se mantém numa órbita elíptica por causa da força da gravidade. E D. A energia que constantemente é dissipada para o ambiente pelos seres vivos tem sua origem na fusão nuclear do hidrogênio no interior do Sol. A energia que constantemente é dissipada para o ambiente pelos seres vivos tem sua origem na fusão nuclear do hidrogênio no interior do Sol. Eu acho que é essa daqui mesmo, né? Porque a energia que a gente usa, que chega até nós pela cadeia alimentar, é capturada pelos organismos autótrofos, né? Que são as plantas, e aí elas, né? Aí passa para a gente pela cadeia alimentar. E essa energia é produzida lá no Sol como? Pela fusão nuclear, pela fusão dos átomos de hidrogênio formando hélio. É essa daí mesmo, tá bom? Então, essa daqui, ó, como não existe água nos gigantes gasosos e não sei o quê, tá errada porque tem água em todos os planetas do sistema solar, mas essa eu tive que confirmar na internet, porque eu não tinha certeza, tá? Então, tem água em todos os planetas, mas ainda não foi descoberta vida, né? Agora, olha só, um elevador foi construído, essa questão é a questão de movimento uniforme e movimento uniforme variado. Um elevador foi construído pelos russos para levar pesquisadores a uma grande profundidade na crosta terrestre, lá dentro. Partindo do nível do mar, o elevador desceu com 20 metros por segundo de velocidade, em movimento uniforme, até 80 metros de profundidade. Isso eu desenhei aqui do lado. Então, faz de conta que aqui é 80 metros. Eu não sei a altura, mas eu desenhei em qualquer lugar. Aqui deu 80 metros. Então, até aqui, ele estava em movimento uniforme, né? Com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. A partir daí, existe uma desaceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado até parar. Então, a partir daqui eu tenho um movimento uniformemente variado, que é aquele movimento que tem uma aceleração. Se a aceleração for na direção do movimento, é uma aceleração, o movimento é acelerado. Se é na direção contrária, o movimento é retardado e o negócio está parando. Então, no caso, é um movimento retardado e a direção da aceleração é a direção contrária do movimento. Se o elevador está descendo, a aceleração é como se fosse uma força na direção contrária. No vão do elevador, aqui no buraquinho, a temperatura se altera em função da profundidade H, medida em relação ao nível do mar. Conforme a relação, aí tem uma fórmula para você achar a temperatura de acordo com a profundidade. Mas você já está vendo que a gente vai ter que descobrir a profundidade do negócio que ele não falou, né? Onde T é a medida em Kelvin e H é a medida em metro. Considerando que 0 graus Celsius equivale a 273 graus Kelvin, então ele já me falou como converter grau Celsius para grau Kelvin, porque eu vou ter que dar a resposta em grau Celsius. Então, essa questão ele me deu todas as informações aqui que eu preciso para responder. Não, eu precisava saber as fórmulas de movimento uniformemente variado. Eu vi um professor respondendo com a equação de Torricelli, mas eu sei responder com essas equações aqui, ó. Essa daqui é do movimento uniforme, quando não tem aceleração. Sim, solvente. Então, nesse primeiro trecho, eu poderia usar essa fórmula, mas não preciso, porque eu só quero saber a profundidade total para resolver isso aqui. E eu sei que ele chegou até 80 metros de profundidade. Então, essa fórmula aqui, ó, nem vou usar. Daqui para baixo, eu tenho que descobrir qual que é a profundidade. Então, eu vou usar essas duas fórmulas, ó. Vi você à toa, que é velocidade final é velocidade inicial mais aceleração vezes tempo.
E sexta só vou ter até 2h30. Ixi, o 2 não tá aqui, deixa eu ver se... Ah, apareceu. Sexta só vou ter até 2h30, que é a posição final, que ele vai chegar aqui, é igual à posição inicial. Olha só, a posição inicial é 80 metros de profundidade. Mais velocidade inicial vezes o tempo. A velocidade inicial é a velocidade que ele estava aqui, ó, em movimento uniforme. Ele estava 20 metros por segundo até chegar aqui. Então, o movimento uniforme variado vai começar nessa velocidade, 20 metros por segundo. Vezes o tempo eu não sei. Então, eu vou primeiro usar essa fórmula aqui em cima para descobrir o tempo, já que eu tenho a velocidade final inicial e aceleração. Depois eu vou substituir nessa fórmula aqui embaixo. Vamos lá. Coragem. Então, primeiro aqui, ó, vi você à toa. A velocidade final é 0, porque tá falando que ele vai desacelerando até parar. Se ele parou, a velocidade final é 0. É igual, a velocidade inicial é 20, mais a aceleração vezes o tempo. Aí que tá o pulo do gato. A aceleração, gente, é negativa, porque se ele tá diminuindo a velocidade, a aceleração tem uma direção contrária do movimento, então eu tenho que usar sinal de menos. Então, a aceleração é menos meio, né? Menos 0,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, sempre que estiver diminuindo a velocidade, a aceleração é negativa. Vezes o tempo que eu vou descobrir. Aí, dá aqui 0 é igual a 20 menos, né? Mais com menos virou menos, meio t. Aí eu vou passar esse meio t para o lado de cá, o menos meio t vai virar meio t, e o 20 ficou aqui. Agora eu vou deixar o t sozinho e vou passar esse meio dividindo. 20 dividido por meio vai dar 40, né? Um número dividido pela metade dá o dobro. Aí, beleza, achei o tempo, consigo substituir aqui nessa segunda fórmula. A posição final é o que eu quero descobrir, que é a profundidade. É igual a posição inicial, que é 80 metros, mais 20, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, que eu descobri aqui, ó, mais a aceleração, que é negativa, então eu coloco aqui dentro de um parênteses para não me confundir, vezes o tempo ao quadrado, 40 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Deixa eu ver se tem um risquinho. Ah, não tem um risquinho ali. Tá bom. Dividido por 2. Aí ficou, aqui é 80, aqui ó, deu 800, 80 mais 800. Aqui mais com menos virou menos, menos meio. 40 ao quadrado é 1.600, dividido por 2. 1.600 dividido por 2 é 800. E 800 vezes meio vai dar metade. Se fosse dividido por meio, dava o dobro, né? Vezes meio dá metade. Então, isso tudo aqui, ó, dá 400. 880 menos 400. Então, a profundidade deu 480 metros. Agora, eu vou substituir na bendita da fórmula que ele me deu e depois eu vou converter para grau Celsius, porque a fórmula é em grau Kelvin, ó. Então, a temperatura que vai estar lá, vamos lá. Temperatura é 300 mais 0,1 vezes a profundidade. 0,1 vezes 480 é só eu pegar a vírgula que está sempre no final do número, né, e puxar uma casa para cá. Então, é a mesma coisa que 300 mais 48, 348. Agora, para converter a temperatura de grau Kelvin, né, que está aqui, para grau Celsius, está falando que 0 graus Celsius são 273 graus Kelvin. Então, eu vou ter que pegar essa temperatura em Kelvin e tirar 273 para chegar à temperatura em grau Celsius. Ó, a temperatura em grau Celsius é grau Kelvin menos esses 273. Aí eu vou chegar que a temperatura é 75 graus. E a alternativa correta é a letra A. Próxima. 13. Sabemos que ao longo do ano o céu vai lentamente mudando de aspecto e que algumas constelações só podem ser vistas em algumas épocas do ano, como, por exemplo, a constelação do Escorpião, que é uma constelação típica do nosso inverno. A mesma coisa acontece com os planetas. Em algumas épocas podemos ver alguns à noite e em outras épocas eles podem estar no céu durante o dia claro e assim não conseguimos vê-los. Alguns planetas estão mais próximos do Sol do que a Terra
E por esse motivo, só conseguimos vê-los no céu ou no começo da noite ou pouco antes do nascer do sol. Pensando nisso, né, ele te deu uma dica. Responda: existe alguma época do ano em que podemos ver o planeta Vênus à meia-noite? Você vai lembrar a ordem dos planetas para saber que Vênus está mais perto do Sol do que nós. Você vai fazer lá, minha avó é Vênus, né? Tem terra. Muitas joias só usam no pescoço. Então, Vênus está uma casinha para lá, mais perto do Sol do que a gente. E aí, faz um desenho para você imaginar melhor. Aqui está o Sol, aí está Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aí ele está perguntando se tem alguma época do ano que eu vou ver Vênus à meia-noite. Pensa sempre que você está girando aqui no planeta. Você está girando, uma hora você está de frente para o Sol e, na verdade, você não está assim de frente para o Sol. Quando você está aqui, ó, de frente para o Sol está em cima da sua cabeça, porque a gente está em pé aqui no planeta, né? A gente está em pé em cima dessa bolinha. Então, quando eu estou aqui de frente para o Sol, ó, o Sol está em cima da minha cabeça. Que hora que é? Meio-dia. Quando eu estiver desse outro lado, em pé aqui, ó, com a cabeça virada bem para a direção contrária, é meia-noite. Para eu ver Vênus meia-noite, gente, Vênus tinha que estar em uma órbita para fora da Terra. Porque olha onde está Vênus. Vênus jamais vai passar aqui desse lado, ó, para eu ver ele meia-noite. Ele vai estar sempre aqui para dentro. Então, ó, eu estou girando aqui na Terra, quais são os horários que eu posso ver Vênus aqui na órbita dele? Ou, ó, no começo da manhã, ó, né, aqui está girando, é meia-noite, aí está amanhecendo, eu vejo Vênus aqui de cantinho de olho, né, nascendo ali no cantinho. Aí continuo girando, meio-dia eu não consigo ver porque está tudo muito claro, e no comecinho da noite eu posso ver Vênus se ele estiver do lado de cá, ó. Se ele estiver do lado de cá da órbita dele, então dependendo da época do ano. Mas meia-noite jamais. Então vamos lá. É possível ver o planeta Vênus meia-noite? Sim, sempre? Sim, mas depende da época do ano? Sim, mas apenas quando está acontecendo o eclipse solar total? Será que eu não pensei nisso? Não, mesmo assim não dá, porque Vênus ia ter que estar desse lado aqui, não faz sentido nenhum. Se tivesse ocorrendo um eclipse solar total, você ia poder ver Vênus meio-dia, né, talvez, mas não meia-noite. E nunca, a resposta certa é nunca. Próximo. A histoplasmose é uma doença causada pelo fungo Histoplasma capsulatum, transmitida pela via respiratória através da inalação de esporos e fragmentos de micélios fúngicos e afeta principalmente os pulmões. Com relação ao organismo causador dessa doença, assinale a alternativa correta. Ele é procarionte unicelular? Procarionte só as bactérias e arqueobactérias, tá? Depois das bactérias, tem todos os outros seres vivos praticamente são eucarióticos. Só as bactérias e arqueobactérias que são procarióticos. O resto é tudo eucariótico. Todos têm aquela capsulinha, né? Aquela carioteca, que é a membrana em volta do núcleo. Então, não, ele não é procariótico. O fungo é eucariótico. B. Ele apresenta parede celular de quitina? Os fungos têm parede celular de quitina, mas você não sabe continuar lendo. Ele pode ser eliminado do organismo hospedeiro por tratamento com antibióticos bactericidas. Cara, um antibiótico que mata bactéria, como é que ele vai matar um fungo? Entendeu? Antibiótico mata bactéria, não confunda. Antibiótico mata bactéria, só serve para bactéria. E D. Sua taxa de crescimento e reprodução aumentam em ambientes secos e frios. É justo o contrário, os fungos gostam de ambientes quentes e úmidos. Então, a alternativa correta era a B. Vamos lá, pessoal, última. Um elemento sintético é aquele que não ocorre naturalmente na Terra, mas pode ser gerado artificialmente por reações nucleares. O primeiro elemento sintético produzido foi o tecnécio, o símbolo é Tc, com número atômico, que é o Z, né, 43. O número atômico, que é o Rg do átomo, é o número de prótons que ele tem no núcleo. O isótopo de mais longa vida do tecnécio é o tecnécio 98, e aquele de uso mais comum é o tecnécio 99M,
onde M indica um estado metaestável para esse isótopo que emite raios gama de alta energia. Então, está falando que tem dois isótopos, né, do mesmo elemento químico. E esse 98, 99, que fala na frente, é o número de massa deles. Porque já falou que o número atômico é 43. O que muda nos isótopos? O número de massa, né? Porque varia o número de nêutrons. Então, eu representei aqui, ó, o tecnécio 98, a massa é 98, o número atômico 43. E o tecnécio 99, a massa é 99 e o número atômico sempre vai ser o mesmo, né? No mesmo elemento químico. Vamos continuar lendo. O tempo necessário para que metade dos isótopos do tecnécio 99 decaiam emitindo a radiação, ou seja, o seu tempo de meia-vida é de 6 horas. Essa propriedade faz esse isótopo atraente para o uso em vivo em medicina nuclear, em investigações por imagem ou estudos funcionais de órgãos, cérebros, ossos, pulmão, fígado, rins, entre outros. Uma vez que os raios gama podem ser detectados do lado de fora do corpo e em 24 horas a maior parte do isótopo terá decaído. Não assusta, continua lendo. Em laboratório, o principal modo de produzir o tecnécio 99 é usando um gerador que se baseia no decaimento do molibdênio 99. Molibdênio 99, então, vai ser um outro elemento químico que tem o mesmo número de massa, ó, 99. Eu não sei o número atômico dele ainda, calma. Utiliza-se o íon molibdato. Olha só o íon molibdato, como ele está representado. 99 é a massa, né? É a massa desse molibdênio aqui. Aí tem um molibdênio e tem O4. O que significa O4? 4 oxigênios. Esse número na frente e embaixo é sempre quantos átomos eu tenho daquele elemento que está logo antes, na molécula. Então, tem uma molécula aqui que tem um átomo de molibdênio e 4 átomos de oxigênio. E o que é esse 2 menos aqui em cima? Quando eu tenho um íon, é um átomo que ganhou, ou uma molécula, né, que ganhou ou perdeu elétrons. Se ela ganha elétrons, ela fica mais negativa. Se ela ganha um elétron, ela vai ter um menuzinho na frente, porque ela tem uma carga negativa a mais do que ela deveria. Se ela ganha 2, ela vai ter esse 2 menos. Se fosse o contrário, se ela perdesse um elétron, ela ia ter um maisinho. Se ela perdesse 2 elétrons, ela ia ter um 2 mais, né? Ia ser um cátion, mas no caso é um ânion. Então, tem esse íon. Para a formação do íon, aí tem um outro íon aqui, que eu não sei o nome, tá? Mas que ele é formado por um tecnécio e 4 átomos de oxigênio também, né? E ele tem um elétron a mais do que ele deveria, porque ele tem um menuzinho aqui na frente. Com uma etapa posterior de isolamento do tecnécio 99. Ufa, vamos lá. Com base na leitura do texto acima e nos conceitos de isótopos, átomos com o mesmo número de prótons, isóbaros, átomos com o mesmo número de massa, né, bariátrica, massa, peso, isótonos, átomos com o mesmo número de nêutrons, e espécies isoeletrônicas, isoeletrônica não estava pedindo no conteúdo desse ano, mas é átomos com o mesmo número de elétrons. Assinale a opção incorreta. Vamos lá, então tem 3 corretas e uma é correta. Desculpa, tem 3 corretas e uma é incorreta. Ah, e ele também falou aqui os números atômicos do molibdênio, né, que tem aqui, e do oxigênio, que tem aqui nessa molécula e nessa também. Então, eu vou primeiro representei aqui os tecnécios e eu vou representar agora esses aqui, ó. Os íons do molibdato e aquele outro lá que eu não sei o nome são espécies isoeletrônicas. Eu tenho que contar quantos elétrons eles têm. Então, eu vou primeiro representar aqui, ó, o molibdênio. Ele está falando que o número atômico dele, o número de prótons é 42. E falou aqui que ele tem 99, né? Molibdênio 99. 99 de massa. O oxigênio, ele tem o número atômico 8, né? Tá falando aqui. Ó, número atômico Z é 8. A massa, eu não sei. E aí, eu preciso ver se esses íons têm o mesmo número de elétrons. Então, eu vou representar esses íons aqui, ó. Deixa eu apagar isso. Primeiro, o íon do molibdênio.
Ele tem um átomo de molibdênio e 4 átomos de oxigênio. E ele tem 2 elétrons a mais do que ele deveria. Então, quantos elétrons ele vai ter no total? Para cada próton, num átomo, eu tenho um elétron circulando em volta. Então, se eu tenho 5 prótons no número atômico, eu tenho 5 elétrons. Se ele tem 40 prótons, ele vai ter 40 elétrons. Se o molibdênio tem 42 prótons, ele vai ter 42 elétrons aqui. E o oxigênio, se ele tem 8 prótons, então ele vai ter 8 elétrons. Cada oxigênio aqui que eu representei pelas bolinhas verdes. Então, qual vai ser o número total de elétrons na molécula toda, nessa molécula? Vai ser os 42 elétrons do molibdênio, mais 8 elétrons em cada um desses 4 aqui, por isso que eu pus 8 vezes 4. Mais 2 elétrons, porque esse 2 menos significa que tem 2 elétrons, 2 cargas negativas a mais do que deveria. Então, mais 2 elétrons. Aí, quando eu faço essa soma, eu chego que ele tem 76 elétrons, a molécula. Agora, vamos ver essa outra molécula aqui, ó. É um tecnécio. Cadê? É o tecnécio 99. Ah, mas tanto faz, né? Só precisa saber o número atômico. É um tecnécio que o número atômico dele é 43. Então, ele tem 43 elétrons. Mais 4 oxigênios. Cada oxigênio com um número atômico 8, então com 8 elétrons. Então, é 43 do tecnécio, mais 8 elétrons de cada um dos 4 aqui, 8 vezes 4, mais um elétron, porque ele tem uma carga negativa, ó, na representação. Quando eu somo tudo, tem 76 também. Ou seja, a primeira aqui é verdade. Os dois são isoeletrônicos, eles têm o mesmo número de elétrons. Agora vamos pro próximo. O próximo é mais fácil. Os átomos do molibdênio 99 e o tecnécio 99 são isóbaros. Isóbaro é o mesmo número de massa. E aqui em cima, ó, de cada um, eu tenho o número de massa e embaixo eu tenho o número atômico. Então, esse tá chuchu beleza. Se o número de cima é igual, é porque tem o mesmo número de massa, é isóbaro, é verdade. Agora, o C. Os átomos de tecnécio 98 e molibdênio 99 são isótonos. Isótono é quando tem o mesmo número de nêutrons. Então, para saber o número de nêutrons, lembra, eu pego o número atômico, o número de massa, menos o número... Desculpa, eu pego o número de massa menos o número atômico, porque o número de massa tem o número de prótons mais nêutrons nele, e o número atômico é o número de prótons. Quando eu faço de cima menos o de baixo, eu chego no número de nêutrons. Então, vamos lá, eu vou fazer primeiro do molibdênio. O molibdênio, o número de massa é 99, o número atômico é 42, então ele tem 57 nêutrons. Agora, eu vou fazer do tecnécio 99. O tecnécio tem 99 de número de massa e 43 de número atômico. Então, o número de nêutrons dele é 56. Essa é mentira, ó. Mas vamos só confirmar fazendo a última aqui. Os átomos de tecnécio 98 e tecnécio 99 são isótopos. Essa é verdade também, porque isótopo é justamente o mesmo número de prótons. Se é o mesmo elemento químico tem o mesmo número de prótons. Então, é verdade também. Ou seja, a alternativa correta aqui nesse caso era a alternativa C. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Boa sorte na prova. Um beijo e até a próxima.